Oi, gente! Hoje estamos aqui com mais um episódio do Conexão Mais Saúde e o assunto de hoje ele tá muito diferente e muito especial. Vocês acreditam que o espaço da sua casa, os ambientes, se ele estiver bem organizado ou não, vocês acham que isso influencia na sua saúde mental, no seu bem-estar, em morar bem, na sua qualidade de vida? Esse assunto é muito bacana, tem muita coisa legal. Eu sei que vocês vão ficar até o final com a gente. E a gente está aqui hoje com a Stephanie Penteada. Ela que é arquiteta, né? Tirou um tempinho para vir aqui no Conexão Mais Saúde e contar como que influencia, ou não, né? Não posso entregar a resposta, no ambiente Será? da sua casa, se você tiver todos os espaços assim bem projetados mesmo, bem organizados. Olá, tudo Tudo bem? bom? Com certeza, o entorno, né, ou melhor, qualquer ambiente, isso já foi explicado por estudos, que deixa a gente desconfortável se não tiver algo organizado e deixando as coisas mais práticas. Ou seja, a partir do momento que a gente consegue fazer um projeto e colocando a função dele correta, a gente consegue deixar a nossa saúde mais confortável e assertiva, no caso. Até nós comentamos um pouquinho antes da questão da pandemia, né? Parece que faz tanto tempo, mas na verdade faz 2 anos atrás, né? A gente acha que Já faz já vivemos tanto depois também da pandemia do Covid, né? Que muita gente teve que sair do seu escritório para ir trabalhar em casa, para ir trabalhar home office. E aí pegou, né? Porque às vezes se incomodava que não estava tão organizado como a pessoa na correria do dia a dia achava que estava, né? Isso é verdade. Durante a pandemia, além da parte que estava desconfortável e às vezes não estava ergonômico também, isso afetando não somente a nossa saúde mental, mas também o nosso físico, fez com que as pessoas olhassem para dentro das casas e também vissem que nem elas estavam se conectando. Ou seja, estava afetando o físico, o emocional, o mental, trazendo muitos desconfortos, né? E uma das coisas também que a gente traz, por exemplo, pela Treehouse Arquitetura, é a metodologia da psicoarquitetura, trazendo elementos não somente da rotina, como os gostos, o temperamento do cliente, que causa com que todo o ambiente fique mais assertivo no sentido de confortável, ele vai gerar mais produtividade. Como que é o nome? Psicologia? É psicoarquitetura. Psicoarquitetura seria meio que uma psicologia do Exatamente. espaço que você está? Uma das metodologias da Treehouse é essa. A psicoarquitetura, ela traz, né, como eu tinha dito, estudos que comprovam o quanto os espaços influenciam nos seus usuários e como isso afeta o nosso dia a dia. Se você não faz um espaço projetado com aquela função certinha, você não é produtivo, você se estressa. Como a gente tinha dito da pandemia, o que causou quando a gente ficou muito tempo fechado dentro de casa? Estresse, depressão, a gente ficava, né, muitas vezes trabalhando onde não tinha uma iluminação certa. Então, hoje nós vimos o quanto a nossa casa precisa estar bem para nós estarmos bem. Então, tem todo esse conceito. Você só consegue amar a sua casa se ela também te representa. E com certeza se ela estiver te trazendo um aconchego, conforto. Então, todos esses benefícios, eles são baseados num projeto assertivo. E realmente, eu vejo por mim mesma, assim, lá em casa, nem eu, nem o meu esposo, a gente não é aquele aluno nota 10 em organização, né? Só que teve, umas 2 semanas atrás, teve um domingo que a gente começou a mexer numa peça, começamos a tirar. Quando eu olhei na calçada lá fora, já tinham 2 caixas, umas caixas assim de mercado bem grandinha, 2 caixas, só da cozinha e da churrasqueira, que a gente nunca mais usou, que era tipo materiais assim que nunca mais tínhamos usado. E do quarto de brinquedos dos nossos pequenos também já saiu um monte de brinquedo que, às vezes quebra, continua lá. Daí eu falo, gente, como é que vai entrar um novo, né? Se você ficar acumulando Isso é brinquedos verdade. quebrados, né? Isso é verdade. Então, olha, eu com o microfone, viu? Por isso que eu falei que teu cabelo hoje tá show, né? Porque o meu vai ficar batendo no microfone. Então, tipo, a gente vê que como incomoda quando você começa a olhar e vê que tá
Uma das coisas até que eu arrumei, que pode parecer, né, pouca coisa, mas foi a primeira gaveta, que é das talheres, que eu brinco aposto que todas as casas, a primeira gaveta sempre é das talheres, né, os compartimentos dos talheres, né. Tava bem bagunçada, eu arrumei. E a segunda gaveta, que eu brinco também, que é as talheres maiores, né. Que é as talheres, que é as conchas, eu falei, provavelmente toda a primeira e a segunda é nessa ordem. Isso é verdade. E a gente tem esse costume porque é de acordo com o seu manuseio. Então, no seu dia a dia, o que você vai manusear com mais rapidez e diariamente, toda hora, assim, principalmente na hora de cozinhar? São os menores, para depois vir os maiores, isso é comum. Então, é bem importante até isso ficar funcional. Um projeto onde ele não está sendo feito de acordo com o que você está usando, não vai ser funcional. E aí perde todo o sentido. Nós até brincamos assim, não é que o cliente não possa chegar no escritório com tendências, com exemplos de site e tudo mais, mas o que está na revista ou no site é realmente a realidade do cliente? E eu não estou dizendo de valores, eu estou falando de rotina. Às vezes, né, se eu for para sua casa, um exemplo, sua casa foi projetada para você, mas se eu for para sua casa, talvez eu não me encaixe lá. Porque a minha rotina é diferente da sua. Nós somos, né, seres totalmente indivíduos, né, totalmente diferentes. E isso faz com que só vai trazer mais saúde para nós se a gente entender. Por exemplo, a sala, ela é uma sala para caber 5 pessoas. Eu posso projetar para 3? Não. Vai ficar desconfortável, não vai trazer uma boa comunicação entre a família, vai trazer um desconforto em relação à saúde emocional da família. Então, às vezes a gente acha que o projeto, ele não é tão importante, até você entender que tudo precisa de um projeto. Desde a cozinha, a sala, o quarto, para a gente poder trazer um conforto pessoal. É porque às vezes a gente vê que as pessoas não valorizam o projeto, né? Às vezes vão falar, eu vou construir o meu sobrado. Mas não, eu vou pegar mesmo só a pessoa ali que já entende, a pessoa da construção civil, e ele mesmo vai fazer um projeto, vai vir assim, e depois tu vê que às vezes tu vai gastando muito mais, porque tu fala, não, agora eu queria aumentar isso. Daí, não, mas eu queria aumentar aquilo que eu não tinha visto. Às vezes até nessa questão de, eu vou fazer tipo, que a gente brinca, um puxadinho, né? Sim. De ir aumentando, porque às vezes não pegou um arquiteto, às vezes gasta muito mais do que ter um projeto arquitetônico e já fazer de acordo com, né, o seu gosto e o gosto da sua família, né? Inclusive, você trouxe um ponto maravilhoso para se dizer, porque assim, existem sim os clientes que nos procuram após um projeto arquitetônico pronto para regularizar ele na prefeitura e tudo mais. Só que imagine a dor de cabeça de um fiscal ir lá na casa e ver que não tem projeto, a dor de cabeça que isso gera não só para o cabeça da família, mas para toda a família, tem um desgaste, e como as contas afetam a nossa saúde também. Né? A parte financeira, né? Um dos pilares da nossa vida, que é o pilar financeiro, faz com que a gente não tenha uma boa saúde e a gente fica mais ansioso, né? Do que tranquilo por saber que tem algo de errado e que vai te gerar um custo a mais. Ou seja, é melhor você se programar, se planejar para fazer um projeto desde do zero, até mesmo porque quando você faz sem o projeto, às vezes sai o dobro. E as pessoas não sabem isso que eu pensei, disso. porque as pessoas não sabem. As pessoas pensam em economizar, falam, não, eu vou pegar ali o meu amigo que às vezes é construtor ou é um engenheiro civil, não precisa de arquiteto, ele mesmo vai fazer um planejamento, vai fazer um desenho, né? Só que às vezes, que nem eu brinco, às vezes o barato sai caro, né? Sai. Porque às vezes depois tu começa a ver, mas não era isso que eu queria, não é bem assim, né? E é minha casa dos sonhos que eu quero morar, tipo, às vezes a vida toda, eu quero morar pelo menos uns 20 anos, ou eu quero morar o resto da minha vida, né? O que a gente comenta no escritório é justamente isso. A casa, nós temos muitos sonhos, né? Alguns sonhos materiais são mais fáceis, né? Por exemplo, eu quero o carro do ano. Mas o ano que vem, o meu carro do ano já não vai ser mais do ano, então eu posso trocar. A casa nem sempre é assim. Às vezes então, vai trocar esse ano e, tipo, próximo ano vou trocar novamente, né? Não tem essa possibilidade. Quando eu comentei sobre a psicoarquitetura, é justamente sobre isso. A gente, quando faz a entrevista com o cliente, a gente não está perguntando somente do agora. A gente pergunta o antes, o durante e o depois. Se ele tem prazer e ele quer ampliar ou não. Uma outra parte também é a parte dos jardins, se tem varanda, se não tem. Por que é importante ter essa parte
do verde na nossa casa, que também afeta total a nossa saúde. Eu até iria te perguntar bem da questão da plantinha do verde, né? Ele dá, né? Eu falo assim, eu não sei, é que eu adoro planta, né? Mas eu acho que quem tem plantas dentro de casa e no jardim também externo dá mais vida, né? O verde é vida, né? Exatamente, verde é vida. Só que a gente esquece uma coisinha. Nós não estamos na natureza, nós somos natureza. Então, gente, isso é importante. Isso é viu? muito importante. Apesar das pessoas, às vezes, confundirem algumas coisas, né? No sentido de, vou procurar um engenheiro civil para fazer a casa, ele não pode fazer? Sim, ele pode. Mas essa parte do estudo de conforto ambiental, ele não estudou para isso especificamente, sabe? Ele não, o engenheiro é para executar. Né? Não que eles são os nossos parceiros, né? Não posso falar nada. Mas provavelmente, né? Você não, nós temos vários né? parceiros. Mas quando a gente se trata da parte de design biofílico, que é uma outra metodologia que a gente utiliza dentro do escritório, é trazendo a natureza para dentro do ambiente. Seja ela as flores, que é muito importante, porque quando você cuida de uma plantinha, automaticamente você sente que você também está cuidando de si mesmo, sabe? Isso é muito importante. É um zelo, um cuidado no seu dia a dia. Uma outra coisa também, mas olha, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, eu não posso, eu não quero ter trabalho com isso. Existem os jardins preservados, que traz o verde da saúde para dentro do lar, sem ter a necessidade de regar. Existem outras tecnologias. É porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu só chego de noite e não paro em casa, eu vou esquecer de dar água para a planta, né? Exatamente. Vou falar, não, nem a minha suculenta tá durando. Vai, meu Deus, nem a suculenta tá durando. Tem alguma coisa complicada. Nós estamos ao vivo aqui também? No Instagram? Tudo ok ali? Então tá. Se quiserem, ó, gente, já que tá bem bacana, bem legal esse bate-papo, quiserem fazer perguntas aí, podem fazer, que a Cal se responsabiliza em nos passar. Mas cuidar desse suculenta é tão tranquilo, né? É, bem tranquilo, porque ela por si só já é toda de água, né? Então, assim, é quem realmente não tem o tempo nem para olhar. Mas uma outra opção é trazer elementos para dentro do ambiente, como quadros com vegetação ou com um cenário, por exemplo, tem de aqueles praia. quadros que às vezes fica, né? Fica como se fosse uma plantinha penduradinha, assim, que coloca na sala. Também tem, né? Além disso, até a própria fotografia traz conforto pra gente. Porque, o que acontece? Nós somos muito visuais. Por a gente ser muito visual, a gente consegue trazer um conforto apenas de olhar. A gente olha... Não tem, às vezes, quando a gente olha um quadro, assim, com uma paisagem, uma cabana, né, no meio da natureza, você já se imagina lá. O que aquilo te traz? Já te traz, eu vou ficar aqui confortável. Bem Imagina você chegar em casa, uma coisa simples também, é uma cascata, um barulhinho de chuva. Todos esses elementos da natureza traz conexão à nossa essência. Já teve alguém, até você lembrou isso, eu amo esse barulhinho de água, né, que nem tem aquelas cascatas que tu coloca. Já teve alguém que falou pra vocês que não, eu falei vocês, gente, porque daqui um pouco a gente vai trocar, tá o Chechel aqui também, ele deve estar aqui do lado, não tá aparecendo ainda, mas tá os dois, vocês são sócios proprietários, né? Isso, sócios proprietários. Da Tree House, então a gente até falou assim, daqui um pouco vai entrar o Chechel também, falar um pouquinho aqui, né? Mas já teve algum cliente que não gosta desse barulhinho de água? Sim, da cascata, que fala que se incomoda? Sim. Como eu comentei, nós somos totalmente indivíduos, né? Únicos. Não tem como... A gente tem muitas coisas parecidas, mas somos únicos. E o que acontece? Esse cliente, ele não quis de jeito nenhum. Ele falou que para ele... Por quê? Para ele tinha sensibilidade auditiva. Então, você precisa conhecer. A abordagem da psicoarquitetura faz uma entrevista como se fosse uma terapia, mas não é uma terapia. Deixando claro com os meus amigos psicólogos, não é uma terapia, mas é muito importante, porque o arquiteto, ele não está fazendo a casa para ele. É o nome dele, sim, é o nome dele, mas é o nosso cliente. É o nosso cliente que vai morar, é o nosso cliente que vai viver. Então, se a gente não tiver prontos a ouvir, ter uma escuta boa, a gente acaba afetando a saúde do nosso cliente. Então, quando ele me passou isso, que ele não poderia porque ele tem sensibilidade auditiva,
Então, como que a gente poderia fazer com outras coisas? Ele também reclamava muito, sabe do quê? Enxaqueca. Uma das soluções que a gente trouxe no corredor da casa dele, ao invés da iluminação vir por cima, vir por baixo. Porque tem a opção, ao invés de ser, né, geralmente a gente vê no alto, poder fazer no corredor, na Isso, parte... porque a iluminação vindo de cima gerava mais enxaqueca nele. Então, isso é uma das soluções. Tudo isso a gente precisa estudar. Nossa, que interessante. É bem interessante. Essa questão da iluminação relacionada com enxaqueca. Exatamente. Eu não tinha conhecimento, achei assim muito bacana, assim, porque realmente, né, tem pessoas que têm com frequência enxaqueca, né? Sim, agora eu não vou saber ao certo a porcentagem, mas infelizmente virou algo muito normal para algumas pessoas, por conta às vezes, de ficar muito tempo dentro do escritório e não ter essa relação também com a iluminação natural. Sabe a luz Porque branca? eu sinto falta eu geralmente quando eu faço a minha questão da vitamina D, a minha sempre dá geralmente baixo. Esse ano, só que eu já vinha tomando junto com outras fórmulas, né, não só a D, mas magnésio, zinco, né? Esse ano foi a primeira vez que eu fiz exame e deu acima de 30, mas geralmente eu fazia e dava 19, que é abaixo do normal, né? Isso. Mas é justamente por isso, porque às vezes a gente não vai, né? Fica aqui dentro do escritório, às vezes não vai nem até ali fora pegar um solzinho, ficar uns 15 minutinhos no sol, né? Até porque a gente precisa mesmo desse complemento, porque só os 15 minutos seriam suficientes se a gente tivesse nu. Porque... e aqui fala que é bom pegar aqui sem nada de protetor, né? Tipo, pegar nessa parte dos braços, na palma da mão. Infelizmente, nossa nada, correria né? não dá essa possibilidade. Então, o que a gente puder ajudar para melhorar a qualidade de vida do usuário, eu acho que esse é o foco de um projeto bem resolvido. Primeiro, o cliente ser sincero, né? E falar assim, olha, não gosto disso, não gosto daquilo, preciso da sua ajuda. O que eu desejo é X. Essa parte inicial que vocês têm, que seria como se fosse meio que uma entrevista com o cliente. Sim. Quanto tempo mais ou menos que demora assim para vocês conhecer a pessoa, ou se é casado, casal? Tu tem uma noção assim de quanto tempo demora essa conversa? Que nem fala assim, para conhecer um pouquinho mais a fundo o que eles gostam, como que é a personalidade dos clientes, o que gosta, o que traz realmente conforto para eles. Nós fazemos de duas formas. Uma é até o escritório, e aí a gente sempre pede para o cliente ou para a família, se for uma família, né, que reserve no mínimo 4 a 5 horas. Por quê? Imagine cada um falar as suas necessidades, o seu gosto, e essa é uma abordagem que a gente leva até o escritório e a gente recebe eles lá. Uma outra abordagem é ir até a casa do cliente e deixar eles bem confortáveis, para eles poderem falar, é como se fosse um bate-papo, que nem a gente está tendo aqui. Tipo, um bate-papo bem descontraído, assim, bem leve. Porque não existe resposta certa. Nós fazemos algumas perguntas chaves, mas é para ele falar o que vem à cabeça. Por exemplo, quando a gente comentou das plantinhas, teve clientes que falaram assim, não sei se eu gosto. Tá, mas por quê? E aí a gente vai, o porquê? Por quê? Eu não sei se eu gosto porque eu nunca cuidei. Então, às vezes, não é que não gosta, porque não teve oportunidade. Não, eu não sei se eu gosto porque eu não quero ter trabalho. Então, nós damos opções de quais plantas colocar. Um exemplo de pessoas que têm rinite e para melhorar a qualidade do sono, principalmente. Isso me interessa, a parte de rinite, melhorar a qualidade do sono. Se encaixou perfeito aqui. A gente dá a opção da pessoa colocar próxima à sua cama a espada de São Jorge, porque ela filtra muito bem. Porém, para quem tem pets, a gente já não aconselha, porque Acabei de ter um pet, faz tipo 2, 3 meses que a gente tá com um pet lá em casa, né? Pro pet já não é muito recomendado, porque a não ser que seja um cômodo que ele não entre, né? Por exemplo, ele morde? É porque ela é tóxica pro pet. Daí se ele vai morder. Aí que eu fiquei pensando se ele vai. Que nem eu tenho 2 gatinhos. Na minha casa eu tenho, mas porque no meu quarto eles acabam não indo. Daí tu fecha a porta. Exatamente. Ali, tipo, né? E aí, nesse caso, gente, eu sou mãe de pet, mas eu não deixo meus filhos entrarem no quarto.
A casa toda é deles, mas o quarto eu não deixo. Eu brinco que... Eu falei, como muda, né? Porque assim, eu fui pegar o cachorrinho foi um pouquinho antes da Páscoa desse ano. A Páscoa foi em março, então a gente levou pra Júlia e pro Cauã, o Harry. E no dia... Era na quinta-feira santa, então era 2 dias antes da Páscoa ali, né? Que eles estavam pedindo já fazia 2 anos. E eu sempre, tipo, Postergando. ano que vem, não, ano que vem. Mas a mamãe sabe por quê, né? Tem o tempo certo. Daí a gente acabamos que, um pouquinho antes da Páscoa, a gente fez a surpresa, levamos o Harry lá pra casa. E eu sempre falava que eles não iam dormir na minha cama, né? Eu falava, não, eu vou ter o pet, ele vai ficar aqui na sala, até deixei no cantinho da sala a caminha dele, né? Só que acredita que ele tá tão sapeco agora que ele vai dormir com a minha filha. E ela deixa em cima da cama. Daí de manhã eu acordo mais cedo, quando eu olho, nossa, cadê o Harry, né? Não tá mais na caminha, né? Daí eu vou na cama dela, ele tá junto com ela. Ela tava deitada, ele tá lá, né? No travesseiro, atiradão, deitado junto. Hoje a Benedita e o Tião, que são os meus gatinhos, eles só não entram por conta da plantinha. Porque aí eu falei assim, não, eu tenho mais medo de perdê-los, né? Do que deixar dormir no quarto. Aí eu acabo não deixando. Mas existem várias outras plantinhas que pode substituir para melhorar também a qualidade do sono, para filtrar. Até mesmo, olha, a jiboia, ela também é super fácil de cuidar. Eu ia te perguntar, porque eu ia ganhar uma jiboia, agora você falou, eu sempre esqueço de mandar mensagem pra Fabiola da Montelo. Quando eu mandei fazer a minha estante, até essas coisas, foi tudo da Montelo, até um beijão pras meninas, que eu tenho certeza que nos acompanham também. E a Fabiola, que foi a que fez o desenho, o projeto da estante, ela me falou que ia me dar uma jiboia. Agora tá você cobrando, falou, já tá cobrando aqui no podcast Conexão Mais Saúde, né? A jiboia, se eu colocar ela, que minha ideia era colocar nessa gaveta aqui, pra ela ficar penduradinha aqui em cima, ela se adapta bem em espaço, tipo, interno? Sim, sim. Ela não tem a necessidade de ficar recebendo luz direta. Ela precisa, sim, de uma luz indireta, no caso, o sol bata aqui um pouquinho, só para ela trazer um pouquinho de vida, mas ela super se adapta a qualquer ambiente. Ela é bem fácil de cuidar. Não precisa de tanto tranquilo. Cuidado, sabe? Não tem aquele zelo, é bem tranquilo. E a gente faz isso porque, imagina aqui, ó. Aqui nós já temos algumas... que já, essa aqui não é natural, né? É isso que eu ia falar, mas tem, apesar de ser artificial, quando nós olhamos, isso já nos remete à natureza mesmo. Então isso traz parece que eu estou em conexão com o ambiente, estou me sentindo, faço parte do ambiente, sabe? E colocando mais uma aqui, imagine a vida, vai dar mais vida ainda, né? A gente falando de saúde. É porque eu gosto muito do verde, até eu tinha uma planta, eu não sei o nome, mas até lá no nosso banheiro a gente tem uma bem grandona lá. Ela é parecida com um coqueirinho, não sei o nome se é palmeira, que chama aquelas palmeiras mais altinhas. Tem as palmeiras. Eu acho que é palmeira, né? Eu tinha uma aqui, daí até eu deixava sempre no canto da sala, tava bem bonita e vindo. Só que aí ela durou 2 anos. Teve um ano que a gente viajou pro Rio Grande do Sul, e quando eu voltei em janeiro, porque daí a gente ficou, deu acho que uns 15, 20 dias fora, ela começou a morrer. Daí eu fiquei morrendo, porque o outro ano deu certo, né? Daí ela começou a morrer, né? Daí eu falei, nossa, então eu deixei meu vaso lá no banheiro, eu não comprei outro, aí ficou o vaso bem grandão, aí eu quero colocar mais uma, porque eu gosto muito do verde, né, no ambiente, eu acho que dá aquele ânimo, dá energia, traz mais vida, né. E até o que eu tinha comentado do cuidar, até você regando ou não, isso parece que você tá cuidando de si mesmo, assim, sabe? É bem gostoso isso. E 2020, quando foi a pandemia, eu até falo que essa parte foi muito gostosa, porque eu fiquei 1 ano todas as manhãs com os meus pequenos. Eu sempre trabalhei, direto, 8 horas para mais, né? Então, de 2020 até 2021, eu fiquei, todas as manhãs com eles. E daí, eu me dedicava a cuidar das plantinhas lá de casa também. E é terapêutico. Nossa, era muito que eu caminhava com eles, aí pegava, regava as plantinhas. Às vezes tinha uns matinhos lá fora, eu ia lá, tirava as matinhas, arrancava, né? Daí eu falei, nossa, era muito bom. Então, essa parte, pra mim, assim, que nem eu falo, não, a pandemia foi algo, assim, né, que foi horrível pra todo mundo, né? Porque o pessoal não sabia o que ia acontecer, não podia sair de casa, ia no mercado já com receio de pegar o vírus, né? Sim. Então, mas assim, nessa parte do cuidado com meus filhos e com as plantinhas, você olhar, né, mais olhar perto, pra dentro da sua casa também, né? Ver a sua família. Então, imagina se a sua casa não fosse uma casa organizada, uma casa
quando eu digo de organização, eu estou dizendo de ser funcional, né? Do todo o fluxo. Mesmo que alguma coisa ou outra você olhou e falou assim, não, isso daqui já não faz mais sentido eu ter, preciso dar um up. Você vê a importância de como ter ambientes planejados perfeitos. Tem uma pergunta no Instagram. Tem. Flores ou plantas em casa, há diferenças nos benefícios? Existem sim diferenças, mas ambas são... Perdão, qual que é o nome aí? Liliane. Então vamos responder a Liliane. Liliane, tem sim diferença entre as duas espécies, no caso, né? Seja as flores ou as plantas. As plantas, elas filtram mais o ar. Então, assim, em relação a cuidado, elas têm mais durabilidade do que as flores, né? As plantas. As plantas têm mais durabilidade do que as flores. Mas tudo é de acordo se você fizer o correto, né? Tem sim como você cuidar e manter mais, por exemplo, uma orquídea, ela vai florescer e depois ela vai morrer, mas o cabinho dela, que no caso é a planta, né, vai ficar perfeita se você tiver um cuidado a mais. A orquídea é um pouquinho mais complicada, né, para cuidar, né? Exatamente, por isso que eu falei, as flores elas são mais frágeis, né, a durabilidade delas geralmente é de uma semana, você colocando ali o vaso, né, porque isso faz muita diferença quando você coloca uma cor, porque a flor, diferente da plantinha, que geralmente é mais verde, né? A flor, ela tem várias espécies e você pode enfeitar a sua casa de tudo quanto é jeito. E a cada uma semana, mais ou menos, você pode trocar. Então imagina. Pois é, a vantagem é que cada uma semana tu pode mudar a cor da flor, Para quem né? gosta de arrastar o móvel, não quero mais ficar do mesmo jeito. Eu tenho clientes que falam assim, não, você precisa me fazer um layout onde a cada 2, 3 meses eu posso mudar isso aqui. Porque eu não gosto de manter as coisas no lugar. Então, no Feng Shui também, né? Para passar o dragão por trás do sofá. E aí vai de crença de cada um. Então, assim, para alguns isso é muito importante. E aí eu recomendo as flores, para que a cada uma semana eles poderem trocar. Mas para quem já tem apego, né? E quer ver o crescimento, o cuidado, né? Aí eu já recomendo as plantinhas, principalmente por filtrar o ar e dar mais qualidade de vida. Eu ganhei uma orquídea aqui em 2019, eu ganhei de uma esposa do médico, quando a gente fez 10 anos da revista Mais Saúde. Daí ela ficou aqui bem linda um tempão, né? Daí de repente ela começou a cair as florzinhas. E daí eu cuidei dela aqui até o ano passado. Ela tava com as folhas lindas, verdes, maravilhosas as folhas, e nunca mais deu flor. E daí, daí eu falei, nossa, E assim, ela não tava morrendo, porque cada pouco saía uma folhinha nova no meio, assim, aquelas do meio, né? Então ela tinha 6 folhas, 4 bonitas, 2 do meio. Daí ela crescia aquelas, às vezes caía debaixo, né? Aí nascia mais 2. Aí eu até levei pra minha casa, daí eu falei, gente, mas ela tá linda, por que não sai a florzinha novamente, né? Eu vou trazer aí o exemplo. Eu nem sei se né? A gente até se empolgou agora, já respondendo, né, a Liliane, falando de flores e plantas, né? Eu falei, eu nem sei se é a tua área, né? Não, sim. No caso, a gente também acaba sabendo um pouquinho mais sobre isso, né? Porque tem a parte do design biofílico, que a gente precisa entender qual é a melhor flor ou planta que se adapta ao cliente, à personalidade do cliente. Mas uma coisa que eu ia comentar, você falou que quando você fazia os exames da vitamina D, às vezes dava baixo, às vezes você precisava fazer um suplemento. Da mesma forma as plantinhas. Existem alguns suplementos de adubos mais potentes, inclusive tem um, só que me fugiu o nome. Eu peguei até com uma colega, Patrícia, que quando você coloca na raiz da orquídea, demora assim uns 15 dias, mas ela volta a florescer. E isso para plantinhas que demoram, já estão sem dar, às vezes, 1 ano. É só colocar esse adubinho que ela... Às vezes é uma vitamina que falta. Que tá faltando. Né? Porque aí você fala assim, nossa, eu tô dando tanto amor, tô regando, tô fazendo... Eu acho que eu tô fazendo tudo certo, mas às vezes a gente precisa de uma injeção a mais. Depois até se tu lembrar, eu vou querer o nome, né? Que a gente coloca aqui no YouTube, né? Escreve o nome perfeito. Embaixo, aqui no comentário, né? Dessa vitamina, né? Já vou deixar anotadinho para passar para vocês. Eu até vou pegar aqui minhas perguntas, porque a gente tá tão gostosa da conversa, mas às vezes a gente sai totalmente fora dos 30 minutos já. Viu? Falei que passa rápido aqui, né? Quer trocar? Você quer trocar? Eu acho que foi todos olhando Sim, aqui, a gente foi uma todos. conversa gostosa. Não!
A gente faz a troca então, né? Licença. Eu até ia olhar e falei, porque aqui é muito gostoso o Conexão Mais Saúde, gente, porque geralmente é isso, né? Eu falo pro pessoal, é um bate-papo leve, gostoso. E aproveitando, enquanto a gente está fazendo essa troca aqui de microfone, né? Vai entrar o Xichel aqui. Sigam a gente no Conexão Mais Saúde, né? Sigam a gente, deixa a sua curtida ali, deixa o seu like, deixa o comentário. Se você está curtindo esse episódio sobre a questão da arquitetura, do ambiente, como essa parte do ambiente mesmo dos interiores fazem a diferença na nossa saúde, no nosso bem-estar, escreve aqui nos comentários arquitetura. Escreve que a gente está sabendo que você está curtindo bastante esse conteúdo de hoje. Oi, Xichel. Oi, tudo bom? Prazer ter você aqui conosco também. Agradecendo o convite. Que bom. Vamos lá, então. Você ficou mais com a parte dos projetos arquitetônicos, né? Porque... E qual que é uma diferença, uma obra com projeto e sem projeto? A gente até falou uma palhinha muito rapidamente, assim, mas eu gostaria que você explicasse, assim, realmente quais que são os benefícios de ter um projeto arquitetônico. Tá. Quando você vai viajar, você sabe para onde você quer ir, você sabe como você vai, se você vai de carro, se você vai de avião. Projeto é a mesma coisa. Você quer fazer uma obra na sua casa, quer fazer uma reforma. E o projeto ele vai te dar todos os subsídios. Você vai saber exatamente o que você vai gastar, quanto você vai gastar, quem você vai contratar. Vai te dar poder de barganha em negociação. Então, automaticamente você consegue economizar ou pelo menos saber quanto você vai gastar lá na frente. Então você falou em questão de negociação, né? Quando vai comprar desde materiais, piso, todos os materiais. Vocês da Treehouse, se o cliente pedir para ir junto comprar, vamos dizer, desde a porcelana, o porcelanato Sim, ali, sim. o material, vocês fazem esse acompanhamento de ir até uma casa de construção para ajudar a escolher os materiais? Claro, claro. A gente faz uma prévia, mais ou menos, do mercado, para ter uma noção de quais são as lojas que estão oferecendo aquilo que a gente especificou, e a gente consegue, depois apresenta para o cliente, e depois a gente vai com o cliente nas lojas para ele também ver como é que é, se é realmente aquele piso que ele quer, se aquilo realmente agradou, porque às vezes no projeto, quando você mostra lá no papel ou no computador, ele acha que é uma coisa, quando ele vê, é outra completamente diferente. Né? Então a gente leva, a gente acompanha, a gente negocia, ajuda a negociar também, entendeu? E a gente vai sempre onde a gente sabe que tem qualidade. A gente não vai levar em uma loja que a gente duvide da qualidade do produto, né? Do fornecedor que seja. E qual que é, nessa área, assim, qual que é o maior desafio? Ou que os clientes mais pedem ajuda de vocês? Tem algum ponto, assim, até mesmo da obra ali que está fazendo, vindo que fala, nossa, agora chegou aquela fase desafiadora? Eles têm bastante dúvida quanto se é realmente o que o vendedor tem que usar esse produto. Realmente tem que usar esse produto? Ah, não. Sim, não. Então a gente Porque sempre... às vezes eles podem pensar também, né, dependendo do produto, que às vezes tem um valor agregado mais alto, eles podem pensar que o vendedor, às vezes quer, meio que colocar o produto junto, né? Sim. O vendedor, A gente teve um caso agora que o piso, ele era para área externa e ele tem uma resistência. Era para uma garagem, então ele tem uma resistência. Então tem uma placa que é maior, ela é mais cara, ela tende a ser mais resistente, porque o processo de fabricação desse porcelanato, ele é laminado, então ele tende a ser mais resistente. Porém, como a gente sempre pede especificação técnica de todos os materiais que a gente vai especificar, a gente comparou e viu que, peraí, esse outro aqui que é o porcelanato padrão, ele está com resistência muito maior do que do outro, porque é um fabricante, eles todos têm que seguir a norma. Mas esse fabricante aqui, ele alcançou nesse produto uma resistência muito maior. E o desenho do porcelanato era igual. Então a gente pôde mostrar para o cliente, esse aqui, para a tua garagem, ele vai resistir mais e ele está muito mais em conta. Maior. Então a gente consegue, por conta do projeto, a gente consegue saber, todos esses materiais, a gente consegue chegar para o vendedor e falar, não, beleza, esse produto aqui é ótimo, mas esse aqui atende, o cliente gostou e o custo dele é menor. Então, a gente já consegue fazer toda essa projeção, todo esse planejamento da obra antes de começar.
Antes de você dar o start, você já sabe quem você contratou, o que você pode E a projeção cobrar. da obra, ela se mantém ou dá aquele... Porque sempre o pessoal que está construindo fala até, eu guardei Obra X, Aham. mas a obra deu 2 a 3x mais, né, Sim. na questão do investimento. Se fizer tudo bem certinho, tende a chegar mais perto do valor Sim, X? a variação é mínima. A variação é mínima, porque você vai contratar, você vai fazer um contrato com uma pessoa, vai chegar, tal dia tem que estar pronto, tal dia tal material tem que estar na obra. Então você vai fazer, chega para um empreiteiro, os nossos amigos engenheiros, que vão construir. Tal dia, vamos assinar um contrato, tal dia. Você com um planejamento bem feito, com 60 dias você pede o material e o material vai estar na obra daquele dia. 60 dias é mais do que prazo, mais do que decente para chegar o material na obra. Então Porque o pessoal da obra sempre fala que atrasa, né? Mas aí Pois é. atrasa porque às vezes falta Se pediu em 15 planejamento, dias, né? às vezes a fábrica não dá conta de produzir. Então, uma das coisas que a gente fala quando a gente está especificando material você tem estoque? Tenho estoque. Beleza. Não tem estoque. Qual o tempo de fabricação para você pedir para o fabricante? 60 dias. Beleza, a gente programa, reorganiza todo o andamento da obra para a gente, naquela data, pedir de modo que o fabricante consiga entregar. Gente, até não estava combinado aqui, mas vocês viram que o sotaque do Chechel é bem diferente, né? Conta um pouquinho da onde que você vem, qual que é o objetivo de estar aqui em Guarapuava, um pouquinho da história. Eu sou made in Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fui fabricado em Petrópolis, como dizia meu pai. E o motivo de vir para cá, para Guarapuava, foi... o que a gente fala com a Stephanie fala, não tem coincidência, né? Tudo que a gente foi fazendo no para trás mente das nossas vidas culminou da gente estar aqui hoje. Então, ela é casada com um paranaense, eu sou casado com uma paranaense. Então foi o esposo e a esposa. Não, eles foram só o pontapé pra gente vir, né? Pontapé pra gente vir. Porque eu já estava fazendo arquitetura, comecei antes da pandemia, e eu trabalhava numa construtora, uma grande construtora na área de engenharia. E aí eu conheci a Stephanie e a gente, eu fazendo arquitetura e dentro de uma empresa de engenharia, podendo conversar com alguém sobre arquitetura, isso foi muito bom. E a gente foi se conhecendo, conversando, e aí surgiu uma oportunidade, vamos abrir um escritório? Vamos. E a gente foi maturando essa ideia e beleza, vamos. Vocês se conheceram no Rio? Em Santos. Não? Em Santos? Em Santos, na obra do VLT. Nossa, que E legal. aí a gente, para onde que a gente vai? Vamos abrir? Vamos. Aonde? Aí a gente conversou com Guarapuava, uma cidade que a gente vinha acompanhando em crescimento, né? Então ela tem crescido muito nos últimos anos. Bastante. E a gente falou, a gente tem que estar lá, a gente tem que trazer o nosso jeito de trabalhar, um atendimento diferenciado para cá. E aqui, né, eu vejo assim... É claro, eu acompanho mais a área de saúde, né? Então eu vou falar mais da área de saúde, que é a área que eu acompanho mais. Mas eu vim em 2009 para cá, eu sou gaúcha, vim em comecinho de 2009 para cá, daí a gente montou a revista Mais Saúde, a primeira edição já saiu em maio daquele ano, né? E eu via que assim, não tinha tantas especialidades como tem hoje, não tinha que nem lá, agora na Cidade dos Lagos, que tem 2 hospitais, tem o regional, tem o Hospital do Câncer de São Vicente. Então, assim, eu vi que tanto aqui no centro, em questão de especialidades, quanto em questão de hospitais, nossa, melhorou muito, assim, o atendimento na área de saúde, né? Sim, é uma das coisas que a gente estava estudando até para a Cidade dos Lagos, como a gente fala, né, que Guarapuava Que é o bairro, né, inteligente, né, que a gente Sim. fala, um bairro planejado, um bairro inteligente, e o Hospital né? do Câncer, lá, o Hospital dos Olhos. Então, tem tudo para se tornar um grande polo lá. E a gente está começando a começar a explorar essa área também. Então, eu acho que vocês escolheram super bem Guarapuava. Né? Tem tudo para ser polo. Ela tem investidores, tem tecnologia, tem área para expandir,
Então, para onde você olha, você vê construção, tá bem bacana a cidade. A gente vê tanto lá quanto no centro também, né? Porque Sim. quando eu vim para cá, o que me chamou a atenção, em questão da parte de construção urbana, é que a gente enxergava 2 prédios altos só. Quando eu vinha do Rio Grande do Sul, na BR, pertinho, enxergava 2 prédios altos. Agora, quando a gente vem de lá pra cá, tu já enxerga vários, né? Eu falei, nossa, antes tu via 2 prédios e agora já tem vários prédios, né? Ontem eu estava voltando de Irati e de longe você já vê as luzes dos prédios, é muito bacana. Então quer dizer que isso é uma evolução, né? Sim, opa. Nossa, 40 minutos já, Cauã, não vou mais olhar pra você, tá? Eu vou ficar aqui, não vou olhar. E qual que... até a gente falou um pouquinho agora, mesmo sem olhar aqui, que a gente falou da questão da inclusão das tecnologias inteligentes em residências, se isso pode melhorar a saúde e bem-estar dos ocupantes. Pode. Isso é fato, né? Hoje você, com esses sistemas de inteligência artificial, você pode programar uma Alexa da vida para, tipo, tô chegando em casa, ela já automaticamente... Deixa eu perguntar, tá, a água ficou lá, quer uma aguinha? Não, eu peço obrigado. pra Stephanie trocar, encher o copo pra nós e troco da Stephanie aqui, Tranquilo. né, que ficou lá, daí já... Então você pode programar uma Alexa para, vou chegar em casa às tantas horas, e ela já diminuir a luminosidade, para quando você chegar em casa já estar um ambiente confortável. Então você pode programar a sua televisão para desligar hoje, já tem o botãozinho do sleep, já é uma facilidade, apesar de não ser aconselhado ter uma televisão no quarto. Mas na sala... eu tinha muitos anos atrás, depois tirei, eu tinha uma TV na sala e uma TV no nosso quarto, daí eu falei, não. Eu falei, vamos reduzir o tempo da TV, vamos deixar só na sala, o teu tirei cérebro do começa quarto. a falar, opa, pera aqui não é lugar de dormir mais no quarto, é lugar de ver uma TV. Então já começa a fazer essa associação. Então quando você, com essa automação, você já consegue, meu quarto vai estar um ar-condicionado hoje, você pode botar naquela temperatura, naquela luminosidade, e hoje o teu organismo vai começando a se adaptar e vai começar a entender que não, peraí, eu cheguei em casa, vou começar a diminuir a velocidade. Então, você consegue fazer todo esse tipo de automação. Hoje tem janelas com persiana, então você já consegue... Pois eu ia até falar isso, né? Tem as persianas que tu automáticas. só aperta ali no controle, né? E você pode programar. Baixa, já sobe, né? De manhã, né? Então você já quer de manhã, já quer pegar, teus olhos têm que ver a luz natural. Então ele já levanta, já começa a dar uma disposição maior. Você chega em tal horário, ela baixar, silêncio total. Então você consegue associar essas tecnologias ao teu bem-estar. E mudando até um pouquinho de assunto nessa questão, como que a gente consegue, a gente está falando bastante da questão dos espaços, a gente falou bastante dos espaços de residências, né, os espaços internos e um pouco externos de residências, e como a gente consegue deixar um consultório bonito, porque geralmente quando o pessoal procura um arquiteto, né, tanto para dentista quanto médico, ele quer deixar um consultório bonito, agradável, harmônico, mas também ele precisa ser funcional, porque eu conheço uma amiga minha que ela é dentista, né, não é aqui de Guarapuava, é da região, que o consultório dela ficou lindo, maravilhoso, né, ela pegou o arquiteto, fez, só que ele ficou tudo longe, por exemplo, eu precisava daquela mesinha para colocar os equipamentos, ou aquele equipamento que eu ocupo na cirurgia, em vez de estar aqui pertinho de mim, ficou lá naquele armário longe, lá naquele balcão, naquele armário, né. É possível você ter um ambiente de consultório médico, odontológico, ou né, mesmo, a gente atende todas as áreas, nutrição, fisioterapeuta, que seja bonito, aconchegante, mas ao mesmo tempo funcional? Claro. A gente faz essa entrevista, até como um profissional de saúde, por exemplo. No caso do dentista, a gente vai entender a rotina, todos os processos que ela faz, para transformar a funcionalidade do trabalho dela tem que ser prática. Ela está ali, a pessoa que está ali no consultório odontológico não está felizona da vida porque está deitada de boca aberta. A maioria tem receio, né? A maioria tem aquele medinho, aquele receio. E aí você já começa a trabalhar lá dentro. Você entendeu a rotina, você deixa tudo ao alcance. Tudo funcional, tudo no seu devido lugar. E na sala de espera você já começa a trabalhar, até dentro do consultório também, já começa a trabalhar um ambiente aconchegante, já para deixar a pessoa que vai ser tratada relaxada, já se sentir bem. Então ela já começa a aliviar a tensão já na sala de espera. Quando ela entra, então a gente às vezes vê consultórios diferentes que trazem isso e fala, isso não tem cara de consultório.
Minha esposa... Até a questão do... Agora já faz tempo, mas a questão do jaleco. A maioria dos dentistas já não estão mais usando branco, porque até anos atrás, tu ia no dentista, era tudo jaleco branco. A maioria já estão usando preto, às vezes as mulheres dentistas já usam o rosa clarinho, né? Então tu vê que o pessoal já quer tirar aquela coisa Tem do branco, coloridinhos sabe? pras crianças, Tem os jalecos coloridos sim. pra já tirar aquela coisa, ai, não é jaleco branco, né? Já E aí a remete gente pode muito. potencializar isso. A arquitetura de interiores, ela pode potencializar isso. E até a gente acha que deve, né? Deve. Deve deixar mais agradável, sim, né? Sim. Pô, você, uma criança que já está, mesmo que escute aquele barulhinho, mas tá brincando, tá num ambiente que é confortável para ela, que ela não tá se sentindo no hospital, mas como se estivesse numa salinha de uma tia, já é outra coisa, sabe? Já tira até a questão que, né, a gente brinca que sempre o consultório odontológico, o pessoal às vezes já chega com muito medo, né? Sim. Muito receio. Eu falei, é difícil o paciente que fala assim, ai, não, tô indo bem feliz porque vou ir no meu dentista, né? Então, geralmente o pessoal chega, eu tenho medo, só o barulhinho daquela caneta, né? Já dá um receio, né? Então, geralmente o pessoal já chega um pouco mais apreensivo, né? Total. E eu não gosto de dentista. Dentista e médico eu não gosto, justamente porque você já chega, parece que eu já sinto aquele cheiro de éter, não sei, aqueles produtos que eles usam. Eu não gosto. Mas, eu ia falar, minha esposa, ela foi fazer um procedimento numa clínica em São Paulo, que eu jurava que eu estava num hotel. Nossa, tão diferente. Era. Os armários eram um tom de madeira. Não era branco, porque não era branco, branco, sim. Né? Então, você tinha um tapetinho ali a cadeira do acompanhante era uma cadeira hiper confortável. Mas deve ser um hospital de luxo. Não era. É, porque daí o pessoal, a primeira coisa já fala, não, deve ser totalmente exorbitante. Não né? era. Foi um procedimento relativamente simples, mas era um hospital comum, só que o médico resolveu investir no bem-estar do paciente. Hoje a gente fala dessa clínica para todo mundo. Eu ia dizer, olha, a experiência de vocês foi tão positiva. Sim. Que, né, independente se vocês estão aqui em Guarapuava, estão viajando, estão no Rio de Janeiro, vindo, você vai comentar bem, claro. Né? A Stephanie falou de jardim preservado. Na sala de espera tinha uma árvorezinha preservada. Lá. Eu tirei foto, depois eu te mostro. Até é legal, gente. Até vou ter que lembrar já de cobrar você hoje, porque aqui no podcast, no Conexão Mais Saúde, a gente consegue colocar umas imagens, né? Só que eu tenho que lembrar de pedir, porque daí às vezes a gente tá assistindo e depois fala, nossa, eu fiquei de pedir aquela imagem para colocar aqui. E passou, né? Então é legal a gente colocar até alguns exemplos, né? Sim. Dessa que você tirou fotos, se você tiver de mais algum cliente, também como pode ter um jardim preservado, né? Lá no nosso escritório mesmo tem um painelzão preservado. Eu acho que eu lembro quando eu fui lá, agora você falou, né? Eu lembrei, né? Porque eu assim, a minha mãe, ela me ganha aí, tipo, 10 vezes mais, ela ama planta. Daí ela mora na casa dela, ela mora pra fora, que eu falo, é uma chácara, né? Mas ela tem uma calçada pro lado de fora que é em formato de um L, bem grande. Ela tem várias orquídeas que ela cuida, deixa pendurada ali. Aí na parte da grama, ela cria os canteirinhos também. Tem as plantas ali, daí eu falo, mãe, dela adora. E cuida, e todo dia chega de tardinha da escola, pega a mangueira, vai regar as plantinhas, né? Ela conversa com as orquídeas. Aí até um dia eu brinquei aqui na revista, eu falei, gente, eu vou conversar com a minha orquídea, né? Porque eu falei, como minha mãe tá conversando e elas delas são tão bonitas, vocês vão achar que eu fiquei louca, mas eu vou começar a conversar com a minha, né? Pra ver se voltava a sair a florzinha, né? Então, tipo, a minha mãe adora, assim, né? E eu gosto, mas eu acho que às vezes me falta um tempo a mais para ter um cuidado especial com as flores, sabe? Esse tempo a mais de qualidade mesmo, para estar ali, né, colocando adubo, dando água, tipo, ter esse olhar, né? E dependendo, você tem filhos, você começa a criar um vínculo também com eles, uma lembrança com eles. Imagina, você começar a tratar a plantinha com teus filhos, eles vão começar a criar gosto por aquilo também. E vai criar um laço lá no futuro, eles vão lembrar disso. Como você está lembrando da sua mãe cuidando das plantas. Isso é verdade, né? Eu não tinha parado de pensar que tem um laço afetivo, né? Sim, total. Vamos fazer mais uma pergunta, tá? Ô, Maurício, não me mate, tá? Maurício TV era o cara, não me mate, mas eu vou passar um pouco do tempo aqui, né? Deixa eu ver uma que eu não fiz aqui para você. A gente falou da questão das tecnologias, mas e qual que é o impacto da iluminação natural e da artificial para a questão da saúde e do bem-estar dentro do ambiente? Ora,
A gente consegue simular a iluminação natural em ambientes que não recebem uma só luminosidade direta. Então a gente tem tela tensionada, que a gente faz essa simulação, mas nada vai superar a iluminação natural. A gente consegue da mesma forma com uma planta A luz de natural é plástico, bem melhor, né? bem melhor, bem melhor. Ela vai trazer os nutrientes e benefícios que você precisa. Você está falando da vitamina D agora há pouco. Uma luz artificial, se não for uma luz específica, etc e tal, não vai trazer, mas a luz natural, ela vai te trazer isso. Ela vai regular o teu ciclo circadiano, não é isso? Isso. O nome? Então, a gente sempre vai escolher a luz natural. Nada impede que a gente faça essa substituição, mas é sempre voto vencido a iluminação natural. Onde a gente puder colocar, a gente vai colocar. A gente precisa. Eu ia dizer o natural. Eu sou muito da luz natural, né? Então eu acho que se você puder ter o natural, né? Claro, dependendo do espaço, não tem como, daí vai ter que optar pela tecnologia, né? Sim. Para tentar trazer o mais próximo natural, né? Tecnologia ali, mas tentar trazer. Mas eu acho que se você tem uma luz natural, a diferença é gigante, né? É gigante. A gente estava estudando esses dias sobre essas formas de como fazer essa simulação, mas não adianta. A luz natural ela é imbatível. Gente, então a gente já tá chegando ao final. Eu achei que foi muito rápido, né? Até por isso que eu falei pra Cauane que eu não ia olhar mais pra ela. Eu ia deixar aqui a minha plaquinha aqui com as perguntas assim alta para não enxergar ela, né? Para ela não ficar me mostrando que já estava passando super rápido aqui. E foi muito gostoso, né? Tenho certeza que a conversa ia dar umas 2 horas, né? Porque tem muito mais conteúdo, muitas dicas. Até nessa próxima edição que está chegando agora, a gente falou um pouco com a Treehouse, né? Explicando um pouco disso também, né? Até dessa questão de plantas, de iluminação. Então vai ter mais conteúdo também nessa edição de julho, né? Então vocês até conferem na edição impressa que vai ter muito conteúdo. Então se faltou algum conteúdo daqui, eu tenho certeza que vai ter na edição impressa, né? E é muito bom ter vocês aqui. Foi um conteúdo assim que eu acho que muita gente pegou as dicas, foi um conteúdo muito especial e muito diferenciado mesmo. Bacana, a gente agradece essa oportunidade de a gente poder explicar que a arquitetura às vezes não é só uma decoração, só deixar um ambiente bonito, ela tem uma funcionalidade, ela tem o porquê de existir. E a gente depois vai deixar o nosso WhatsApp aqui, se as pessoas tiverem mais dúvidas, também, né? Elas podem entrar em contato com a gente também. Você que chegou até o final, né? Aqui já ficou passando o Instagram, né? A gente sempre deixa o QR Code com o Instagram de vocês, dentro da Treehouse. Embaixo a gente vai deixar o WhatsApp também, então provavelmente você já deve ter visto umas 3, 4 vezes o Instagram e o contato, né, comercial da Treehouse. E qualquer dúvida ou, né, quiser saber mais, alguma pergunta, alguma dica, algum conteúdo que a gente, pelo tempo, não conseguimos abordar aqui, pode deixar aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, pode deixar pergunta que a gente vai estar passando para o Chechel, para a Stephanie também, a gente vai estar passando para responder e trazemos de volta para cá. Um beijo. Tchau.